Bom, para eu não ficar falando demais aqui, porque nós temos gente boa para falar com a gente, eu vou sentar aqui na minha poltrona, porque nós temos uma convidada mais que especial para conversar com a gente nessa noite, nossa querida Tereza Maia. Dona Tereza Maia, bem-vinda, seja muito bem-vinda à Central FG. Paz e bem, e agradeço o convite com muita alegria. É uma alegria para nós ter a presença da senhora nessa noite, porque sempre estar junto com a senhora, a gente sabe que é certeza de conhecimento, é certeza de enriquecimento. Primeira coisa, né? Eu já gosto de fazer pergunta que não está no roteiro, que fica mais legal. Quem é Frei Galvão para Tereza Maia? Frei Galvão é um guaratinguetaense e primeiro santo brasileiro, para a felicidade de todos aqui da região do Vale do Paraíba paulista. Olha que maravilha. Resposta objetiva, mas com uma profundidade tremenda, né? E a gente tem uma grande responsabilidade quando a gente fala que Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, é da nossa terra aqui de Guaratinguetá. Então, um santo que sai daqui para o Brasil, para o mundo todo, não tem, a gente não tem mais nem controle, né? De onde alcança essa santidade? Está no Brasil e em todos os países do mundo, como a gente tem visto chegar romeiros, peregrinos para visitar a casa dele, vindos de Portugal e até de Angola. Olha só, e a senhora está ali também nesse trabalho de acolhida, né? Está sempre em contato com os romeiros. Tem alguma história? Eu sei que a senhora já ouviu muitas e muitas histórias sobre Frei Galvão, né? Mas tem alguma assim que a senhora de cabeça fala, Luiz Fernando, olha, eu escutei isso aqui, me chamou muito a minha atenção lá quando eu estava com um grupo de romeiros ou com alguém que veio visitar Frei Galvão. Muitas histórias, principalmente de mães que queriam ser mães e foi rezando e fazendo a novena do Frei Galvão, que se tornaram mães e levaram o bebê lá para conhecer a casa do Frei Galvão e agradecer a bênção da maternidade. Olha só que bonito. Frei Galvão que intercede também pelas mulheres que querem engravidar. Então, nessa noite, a gente faz também essa nossa prece a Frei Galvão chegar até você, mulher, mamãe, você mulher que quer, que tem o desejo de engravidar, peça a intercessão de Frei Galvão. Tem aquela oração bonita, como que é mesmo? Após o parto... permanecesse virgem, ó Maria. Bem bonita essa oração que Frei Galvão escreveu num pedacinho de papel, né? E essa é o remédio da pílula do Frei Galvão. Essa oração escrita em latim e traduzida hoje para o português. E você, devoto de Frei Galvão, ó, é aquele papel que Frei Galvão está segurando ali, que a imagem de Frei Galvão está segurando. Dá para mostrar a imagem aqui, não dá? Está escrito justamente isso. Está escrito. Justamente essa oração. E né? É de muito forte. Olha só. Dona Tereza Maia, então, eu queria que a senhora assim, contextualizasse para quem está lá em casa qual é um pouco da história da família Galvão, como que a gente tem essa presença aqui em Guaratinguetá dessa família muito importante que é a família do primeiro santo brasileiro. Então, o pai do Frei Galvão é de Portugal, é de Faro. É português, veio para cá e casou-se com uma moça de Pinda, Isabel Leite Correia de Barros. E constituiu uma família católica, tiveram 8 filhos, o Frei Galvão é o 4º, e os outros, teve um também que entrou, o irmão que entrou para o seminário, depois saiu, se casou, e essa família de 8 filhos, hoje tem mais de 30 mil descendentes, que foram se casando desde 1700 até hoje, a família cresceu muito. Então, vamos dizer que em Guaratinguetá e o Vale do Paraíba está cheio de parentes de Frei Galvão. Não são tão santos como ele. Então tem Galvão em todo canto. Tem Galvão Rangel de Castro Galvão, tem variações, mas todos são Galvão. Todos dessa raiz do primeiro santo brasileiro. Todos, como a senhora brincou, né, que não são tão santos, mas tem uma pontinha de santidade aí que é deixada pelo primeiro santo brasileiro. Bom, a família de Frei Galvão, ela é também conhecida, o próprio Frei Galvão, né, por uma dimensão muito importante que hoje a nossa novena de Frei Galvão, você que está em casa vai poder participar da novena de Frei Galvão e se quiser pode vir participar presencialmente aqui com a gente também, que é a dimensão da caridade. Essa família,
ela era uma família caridosa, não é isso? O Frei Galvão já era caridoso desde criança. Uma vez chegou uma pobre e pediu uma esmola. Ele não tinha, a mãe não estava ali no momento, ele pegou uma toalha bordada de linho que estava na mesa e entregou a ela. Ela ficou muito feliz com a toalha, mas chegou na praça e falou, nossa, vão pensar que eu roubei essa toalha. Resolveu voltar e entregar para a mãe do Frei Galvão, que o menino, garotinho ainda pequeno, doou, e ela ficou assim com esse temor. Aí, quando chegou e chamou a mãe dele, a mãe falou assim, que já conhecia o filho, que tinha mania de dar tudo que tinha em casa, que chegavam os pobres na porta, ele ia entregando, e a mãe disse, não, se meu filho deu, está bem dada, é sua, pode levar. E esse caso é conhecido na família até os dias de hoje. Mostra que o Frei Galvão já tinha o dom da caridade desde criança, tanto que o Papa depois lhe deu o título de Homem da Paz e da Caridade. Olha só que coisa boa, você ouvindo as histórias de Frei Galvão que nos ensina a caridade. E como é importante demais falarmos de caridade em nossos tempos. Eu recordo que o evangelho do dia de hoje, ele retrata uma situação de um homem muito preocupado com bens materiais, que queria fazer um celeiro, encher de coisas, guardar lá, para quem sabe ter muitos acúmulos. Aí Deus, naquela noite, leva esse homem. Ou seja, de nada adianta guardarmos e acumularmos muitas coisas, se o que a gente tem é para ser partilhado com os nossos irmãos. Então é isso que Frei Galvão nos ensina, não é, dona Teresa Maia? Isso que ele ensina e praticou, como se vê desde criança. Há muitos casos de coisas que ele dava da casa para quem ia pedir uma ajuda na porta da casa. Então, o Frei Galvão mereceu desde criança o título de Homem da Paz e da Caridade. E era também muito conciliador. Há vários casos em que ele era chamado, quando uma família não ia bem, um casal não estava se dando bem, para ir visitar e aconselhar. Bastava ele dormir na casa e no dia seguinte tudo em paz. Ele trazia a paz consigo. Olha só, então você que está precisando, passando por uma situação de dificuldade, às vezes no relacionamento, chama Frei Galvão para estar aí na sua casa, não é? Pode ser uma solução, não pode? Eu acho que é uma solução. Que bacana, dona Teresa Maia. Olha, tem essa casa de Frei Galvão, casa que Frei Galvão morou, né? A senhora também tem um trabalho todo especial com essa casa. Eu sei que nós temos imagens dessa casa. A senhora puder contar um pouquinho sobre esse imóvel para nós? Esse imóvel era do pai do Frei Galvão. Ele tinha na esquina acima, que hoje dá para a Rua Visconde Guaratinguetá, uma venda, porque ali era uma passagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, dos caminhantes e tropeiros. E ele tinha essa casa, ele também emprestava dinheiro a juro, tanto que no inventário da mãe dele aparece muitas pessoas que deviam e que o pai não cobrava. O pai também era franciscano, ligado a Taubaté. Então, a família sempre foi muito caridosa, atendendo as pessoas e mais humildes e também com esses problemas de paz na família. A família era muito devota de Nossa Senhora Santana, tanto que o Frei Galvão, quando pegou o hábito de franciscano, ele passou a se chamar Antônio de Santana Galvão, porque todas as tardes, às 6 horas, eles rezavam o terço na casa com os familiares, eram 8 filhos, e mais os que ajudavam na casa, e rezavam o terço para Santana. Santana é a padroeira das famílias, é a avó de Jesus. Então, Frei Galvão era, como já disse, muito devoto de Santana. Daí que ele adotou o nome de Santana Galvão. Olha só que história bacana. Santana, devoção a Santana. E Santana também é a padroeira dos educadores. A gente aproveita para mandar um abraço, um parabéns para todos os professores. Santana, ela é modelo de educação nas virtudes. E a gente falando dessa casa de Frei Galvão, dona Teresa. Quem vive nessa casa hoje? Como que funciona essa casa nos dias atuais? Nos dias atuais,
conforme a irmã Célia pediu, se fez um museu. Ela é numa ladeira, como se pode ver. E embaixo, um museu para o Frei Galvão. Tem vida e obra dele, estão expostos lá. E em cima, por coincidência, mora minha filha, a casa é nossa, mora minha filha que se casou com um primo longínquo que é Galvão. Portanto, a casa está na família de Frei Galvão ainda, e também ela é uma casa do povo, das pessoas que vão lá, dos parentes que rezam até na porta de cima e embaixo no museu. Olha, olhando a foto dessa casa, mesmo quando a gente passa eu morro de vontade de entrar nessa casa, tomar um café. Mas tá as ordens, é só marcar o dia para melhorar o café. Olha só, viu a equipe da TV Frei Galvão? Olha, vamos lá tomar um café, equipe da TV Frei Galvão. Estamos sendo convidados ao vivo para um café na casa de Frei Galvão. Isso, bom demais. E com bolo de fubá. Nossa Senhora, então não tem como a gente ficar fora. Olha, nós temos os 200 anos da morte de Frei Galvão, né? O que significa recordar? Porque nós que somos cristãos acreditamos que a morte, ela na verdade não é o fim, né? Ela é o começo de uma nova história. E o que significa para a senhora, enquanto alguém que está muito ligado a Frei Galvão, celebrar os 200 anos de morte do primeiro santo brasileiro? Eu acho uma maravilha, e principalmente porque tem vocês, franciscanos, preparando essa festa para homenagear essa data. E o Frei Galvão, quando faleceu, ele já era considerado santo em vida. Há muitos fatos relativos a isso. Mas ele estava lá no velório, aí os devotos e os amigos começaram a vir e cortar pedacinhos do hábito dele para levar de relíquia. Quando viram, o hábito estava no joelho. O Galvão estava com a perna aparecendo. Aí foi um custo para achar um outro hábito da altura dele, porque ele media 1,90 m, que servisse para colocar nele, para ele ser sepultado assim, dignamente vestido. Mas, mesmo assim, ainda tentaram cortar mais uns pedacinhos do hábito. E, então, esse fato ficou na família e na tradição da fé em Frei Galvão. Olha, dona Tereza Maia, eu tenho certeza que quem está em casa ficou um pouco mais enriquecido com tudo que a senhora trouxe aqui para a gente de informação. É sempre muito gostoso a gente saber sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita. E Frei Galvão, para nós, ele é realmente esse modelo de virtude, de caridade. Para já ir para os finalmente do nosso bate-papo, eu queria saber da senhora assim, qual das virtudes, eu sei que são muitas, mas qual das virtudes de Frei Galvão a senhora destacaria mais como uma necessidade que nós temos hoje? Então, Frei Galvão tem várias virtudes. A senhora escolheria uma e falar assim, ó, Luiz Fernando, essa virtude de Frei Galvão, ela é uma das mais necessárias hoje. Eu acho que é a paz e a caridade, que estamos precisando muito disso. Que maravilha, a paz e a caridade. Então, Frei Galvão nos ensina a cada um de nós também a sermos nós imitadores dessa dimensão da paz e da caridade. Olha, foi uma alegria partilhar desse momento com a senhora. Eu queria que agora, finalizando esse nosso momento de bate-papo, a senhora deixasse uma mensagem para os devotos de Frei Galvão, para aqueles que vêm a Guaratinguetá e também para os guaratinguetaenses que estão vivendo esse momento da festa do primeiro santo brasileiro. Então, eu quero dizer que, afinal de contas, Guaratinguetá é a única cidade a ter um santo genuinamente brasileiro. É o primeiro santo do Brasil e certamente atenderá a todos os pedidos, principalmente dos que vierem aqui, porque Guaratinguetá é a terra do Frei Galvão. E aqui nós temos a igreja, o santuário, temos a casa do Frei Galvão e temos os freis franciscanos que recebem com muita alegria, dão a bênção e deixam a pessoa aliviada dos problemas, e é isso que nós queremos hoje com essa paz e caridade. Sabe que eu queria fazer um registro aqui antes de encerrar
essa nossa entrevista, que me deu uma lembrança bem gostosa agora do dia que os freis chegaram para assumir o Santuário Frei Galvão, porque eu também estava aqui dentro desse mesmo estúdio comentando as mesmas situações, só que a gente estava numa central especial também, né? E os freis estavam caminhando e eles chegaram na casa de Frei Galvão e ali houve uma fala que eu não me lembro se foi do ministro provincial, se foi do próprio Frei Diego, acho que foi do ministro provincial. Ele disse o seguinte: olha, aqui nesta casa dos familiares de Frei Galvão, nós também franciscanos nos sentimos da família de Frei Galvão. Bonito demais lembrar disso. E a casa é de todos e está às ordens, com lanche ou sem lanche. Maravilha, dona Tereza. Eu agradeço a senhora pela participação aqui nessa noite. Foi uma bênção mesmo recebê-la aqui. Sinta-se sempre convidada. Como a casa de Frei Galvão é casa de todos, o Santuário de Frei Galvão também é casa de todos. Seja bem-vinda sempre. Amém. Muito obrigado.